Das margens do Arroio Sestiada até a Rua José Fuga, estas são as configurações de um dos bairros mais tradicionais de Marau. Eu sou o João Pedro Tartari e a nossa parada de hoje é no bairro Santa Helena. O bairro Santa Helena foi loteado em 1960 e desde então ele não parou de crescer. Atualmente são 95 quadras e mais de 1.500 habitantes. Mas o que chama a atenção de quem vê o bairro pela primeira vez são as ruas. Das 17 que cruzam o loteamento, 8 tem um nome bem brasileiro. Uma curiosidade do bairro que às vezes começa a chamar a atenção de quem vem de fora já é o nome das ruas aqui, né? São ruas que homenageiam os estados do país. Então temos aqui Rua Paraná, a Rua Alagoas, Rua Pernambuco, a Rua dos Estados. Então o bairro foi desenhado aqui como loteamento já nesse conceito. Então é uma questão que às vezes o pessoal começa a fazer o relacionamento, lá todas as ruas têm nome de estados. Alagoas, Acre, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Piauí, Pará e Paraná são estados do Brasil que correm pelo loteamento em formato de ruas. E falando nelas, há poucas vias que efetivamente cruzam o bairro de uma ponta a outra. Além da Pernambuco, são outras duas, os limites do Santa Helena. A oeste, na divisa com o bairro Zancanaro, está a Rua Raquel Outramari. Já percorrendo toda a extensão sul, a Rua José Fuga, que marca a fronteira com Progresso, Carolo e Constante Fuga. Outras vias, como a própria Rua dos Estados, se moldam em curvas em um formato quase orgânico. Muito disso se deve à disposição do bairro sobre uma espécie de vale, que tem a parte mais baixa centralizada no Arroio Sestiada. É a transformação destas formas orgânicas em linhas mais retas que marca a divisa em direção à qual o Santa Helena tem se expandido. Tem um loteamento novo, né? Tem. Que é o De Rocco. É o nosso. Essa é Ana de Rocco, que mora há 48 anos no Santa Helena. O novo loteamento não só pertence, como tem o nome da família dela e uma longa história junto do bairro. É ali perto do posto de saúde, era do sogro. Aí o sogro fez a partilha bem antes de falecer. Aí ele botou a parte que ele deu pro meu marido, enfim, né? Emendada junto com a nossa. Daí foi uma área só. Depois daí tinha o meu cunhado, aí resolveram lotear, porque a gente sabia que ia vir mais gente e depois não adianta, né? A gente tem que evoluir. Não adianta parar no tempo. Tem que evoluir. E daí fizeram o loteamento e depois as minhas 3 cunhadas fizeram mais tarde. Daí mais para baixo, né? O loteamento de Rocco se forma em direção ao leste a partir da Rua Ermida Provence de Rocco. Havia parte da Rua José Fuga aproveitando a curva que fazia parte da estrada que adentrava em direção à comunidade rural do Cachoeirão. Ela é a principal marcação deste novo loteamento que data de meados de 2015. E é nessa divisa que está a praça que integra essas duas regiões como o bairro Santa Helena. Nós estamos aqui na Praça da Santa Helena nesse momento, que é um dos investimentos bem significativos da gestão do Iura Rui. E veja que nós estamos numa praça hoje com grama sintética, com opção de lazer, assim como são as outras. Acho que o grande diferencial aqui na Santa Helena é o campinho que nós estamos agora com grama sintética. É uma novidade, um teste que foi feito aqui e está dando bem certo, né? O espaço não é o único feito pelo poder público no bairro. O ESF, acho que cabe um destaque porque o ESF, como infraestrutura do prédio e mais todo o investimento que já ocorreu ali em termos de imobiliário e tal, ele envolve hoje um investimento aí na faixa de 1.700.000.
É um investimento muito significativo. Ele representou muito também na questão de serviços de saúde que foram prestados aqui e mais próximo dos nossos moradores aqui. O município nunca deixa de investir de forma bastante coletiva também. Se tu avaliar as ruas aqui da Santa Helena, hoje nós temos um padrão bom de ruas, assim como é nos outros bairros. Então aqui teve asfaltamento, teve melhoria das infraestruturas de pintura, das calçadas, isso tudo são coisas que estão aí e que realmente acho que melhoram a qualidade do bairro. Nesse tempo, pelo Santa Helena, todos com quem a nossa reportagem conversou fizeram a mesma pergunta. Vocês já falaram com a Classi? A gente conversou com ela, que tem muito a contar sobre a história da comunidade e do loteamento. Eu digo assim, que a minha vida, ela sempre foi dividida com a minha família, o CTG e a comunidade Santa Helena. Porque o CTG Sentinelas do Pago foi reaberto também nesta mesma época, em 1981, 82, que estava fechado, né? E a comunidade também. Então eu sempre trabalhei nos dois lugares, né? Então a gente tem vínculo com todo mundo, com as famílias, conhecidos, enfim, né? E daí a gente tem facilidade, eu acho assim, né? Que a gente tem facilidade de comunicação, de ver o que se faz, o que não faz, qual é a melhor forma. Enfim, daí é assim que eles me veem. A Classi, tem que perguntar para a Classi. Vem algum morador, quer saber alguma coisa, tem que perguntar para a Classi. Por quê? Porque eu nunca saí daqui, na verdade, né? Então, a partir do momento que eu casei e vim morar aqui e começou a comunidade, eu fiquei sempre ligada, né? Sempre ligada todos esses anos. A gente gravou a entrevista com a Classi na casa em que ela mora no bairro há quase 50 anos. A neta dela, a Martina, esteve o tempo todo acompanhando a avó e foi impossível não perguntar. O bairro Santa Helena, ele é um bom lugar para criar os netos, os filhos, como tu criaste também. Com certeza, assim, olha, os meus filhos, eu tenho 4 filhos, né? Não sei, acho que tu até conhece os guri da Portal. Os guri da Portal, como todo mundo conhece, né? Então, eles se criaram aqui, jogando bola, indo no Anchieta, estudando e começaram a trabalhar muito cedo também, com 12, 13 anos, eles já começaram a fazer alguma coisa em busca do sucesso deles, né? E assim, os amigos que eles têm até hoje, era do tempo de escola, continuam vindo na minha casa como vinham brincar quando eram pequenos, sabe? Então, assim, isso é muito agradável, de tu conhecer os amigos que os teus filhos têm, né? E agora a minha neta, eles moram em apartamentos lá no centro, mas vem na casa da avó para pegar sol, para correr, para brincar, para fazer arte. É tudo isso, né? E vem na creche aqui na Sementinha também. Então a gente acha importante, né? Essa vivência, essa criação. Classi também integra a diretoria da comunidade católica do bairro. Santa Helena, porque o primeiro senhor que fez um loteamento aqui na Santa Helena, que foi o seu Antônio Sagim, ele colocou o nome de Loteamento Santa Helena. Então, como já estava conhecido por esse, a gente escolheu Santa Helena também como padroeira. E assim começamos aí fazendo as coisas, aumentando. Depois foi ampliado a igreja, aí foi construído o salãozinho ali do lado. Aí em cima a prefeitura construiu a creche Sementinha, que funcionava ali na época. Funcionou ali até que fizeram a nova aqui mais para cá, né? Então ali ficou funcionando a Sementinha.
Aí depois, quando começou como posto de saúde, daí, né, foi implantado ali o posto de saúde, que também ficou ali até agora no novo, que foi construído ali, né, para as 3 comunidades juntas, né, Fuga, Carolo e Santa Helena, que é o ESF Lídia Fuga, né, ficou depois em homenagem a ela colocado este nome, né. E assim estamos na comunidade até hoje. A diretoria do Santa Helena surgiu em 1982. Ana de Rocco também colaborou com a comunidade e tem seus próprios destaques. Aí me marcou muito foi logo que eu vim aqui não tinha igreja, sabe? A gente daí ia lá no Curtume, que é o bairro Progresso, não, o bairro Santa Fuga, né? E daí um senhor, um cookie, daí fizeram a igreja e ele que doou a Santa Helena, tudo, sabe? Aí a gente começou ali, daí começou a função das cucas, das coisas, tudo ali na Santa Helena. Aí expandiu. Era tudo de boa vontade, como se diz, sabe? Porque não adianta. Se tu quer fazer uma boa ação, tu tem que, não precisa cobrar, né? Então é isso aí. Mas eu e a Classe e outras mulheres ali, nós fizemos cuca, viu? O rápido estabelecimento da comunidade tem um porquê. A maioria dos moradores que tem aqui vieram do interior. Então eles acharam que já se poderia começar uma comunidade e assim começamos daí. Começamos a organizar uma primeira festa meio que não se sabia nem aonde e nem como nós ia fazer. Mas enfim que a gente conseguiu ali no próprio pátio, que daí depois começou a atuar a BESFA, né? Que era a Associação São Francisco, que está até hoje, que funciona ali. Então naquele pátio ali a gente conseguiu improvisar uma churrasqueira, enfim, fazer uns cobertos de coqueiros e fizemos a primeira festa. A Associação Beneficente São Francisco de Assis está instalada no bairro desde 1962. Ela se localiza entre as ruas Pernambuco, Acre e Alagoas, se estendendo por toda a quadra após a saída do ESF Santa Helena do local. O espaço é um grande auxílio na educação. A BESFA funciona no turno inverso da escola, né? A gente oferece oficinas. Atualmente já fazem 8 anos que a gente efetivamente reforçou essa questão das oficinas que acontecem no turno inverso. E agora, então, no segundo semestre, a gente está com oficinas novas. Então, nós temos 11 oficinas que são oferecidas a 164 crianças, né, distribuídas nos 2 bairros, e elas então frequentam essas oficinas totalmente gratuito, né, no turno inverso da escola. Então elas vêm, fazem as oficinas, recebem o lanche, né, e depois elas retornam para casa. Além do Santa Helena, a BESFA também atua no bairro Fátima com 11 oficinas. Aprendizagem, artesanato, capoeira, futsal, informática, maquiagem e cabeleireiro, música, oratória, padaria e pintura. O atendimento é voltado às crianças. Pode utilizar, fazer parte das oficinas crianças a partir dos 5 anos até os 18 anos, que é crianças e adolescentes. A gente dá preferência para quem mora no bairro Santa Helena e no bairro Fátima, mas também os bairros adjacentes e outros locais da cidade a gente também oportuniza. Eles não precisam trazer material nenhum, a gente fornece absolutamente todos os materiais. E também não tem custo de inscrição, nada. As inscrições abrem nos 20 dias iniciais do semestre e quem já foi aluna se orgulha. Bastante do que eu sei eu aprendi na BESFA, fazer crochê, fazer tricô, eu fiz artesanato em couro, fiz colchão de crina, colchão de retalho, um monte de outras, pintura, fiz um monte de coisa. Era uma parte que acolhiam bastante crianças carentes, as mães, inclusive, bastante mães faziam curso de todas as coisas, também tinha as mães que faziam, tinha horta comunitária, tinha um monte de coisa. Tradição, história e muita luta. Isso é um pouco do que representa o bairro Santa Helena. E nós ficamos felizes em poder documentar essa realidade.
Bem, por hoje é só, mas fique de olho nas nossas redes sociais para saber qual o próximo bairro e até mais!